Um novo estudo revelou que uma tempestade solar devastadora pode enviar a humanidade de volta à Idade das Trevas. E este estudo nos faz lembrar de uma profecia. E por este motivo, é bom que você assista este vídeo até o final. Pesquisadores da Universidade do Colorado de Boulder dizem que os astrônomos observaram uma versão poderosa desse fenômeno estelar pela primeira vez em um sistema estelar em apenas 100 anos-luz de distância. A equipe descreve a espetacular exibição como se fosse de artifício naquele sol, como perturbadora, e avisa que um evento semelhante pode atingir a Terra. O estudo sugere que tal explosão solar colocaria satélites em órbita e colidiria com redes de energia, que atendem cidades inteiras, causando quedas generalizadas de energia e interrompendo redes telefônicas. A estrela é chamada EK Draconis, dragão em latim, e basicamente respira fogo. Os pesquisadores dizem que está localizado na constelação de Draco, no céu mais ao norte, conhecidas como ejeções de massa coronal, CME. As estrelas emitem regularmente nuvens de partículas extremamente quentes, plasma, que fluem através do espaço a velocidades tremendas. Em nosso sistema solar, isso provavelmente é uma má notícia. A cada 100 anos ou mais, o Sol libera essas nuvens em nossa direção. Uma equipe internacional notou a incrível onda de energia fluindo de EK Draconis. Ele estava muito mais forte do que nunca. Os especialistas temem uma tempestade solar catastrófica neste sistema solar no final do século. O líder do estudo, Kozuki Namikata, estudante de doutorado no Observatório Astronômico Nacional do Japão, acredita que a tempestade pode ser tão poderosa quanto a de EK Draconis. Os pesquisadores usaram telescópios terrestres e espaciais para observar a estrela, que se assemelha a uma versão menor do nosso Sol. Ele liberou uma massa escaldante de bilhões de quilos de plasma, 10 vezes mais do que o registro anterior de uma estrela semelhante ao Sol. Dr. Notso observou que este evento serve como um aviso de quão perigoso o clima espacial pode ser nestas condições. Este tipo de ejeção de grande massa poderia, em teoria, ocorrer também em nosso Sol, acrescentou Notso. Esta observação pode nos ajudar a entender melhor como eventos semelhantes afetaram a Terra e até mesmo Marte, ao longo de bilhões de anos. As massas coronais ejetadas geralmente ocorrem logo depois que uma estrela deixa um brilho, uma explosão súbita e brilhante de radiação, que pode se estender para longe do espaço. Um estudo anterior do mesmo grupo encontrou estrelas semelhantes ao Sol ao redor da galáxia. Experiência de superflares recorrente, que são supererupções, são explosões muito fortes observadas em estrelas, com energias de até 10.000 vezes as de erupções típicas do Sol. Eles são semelhantes às nossas próprias erupções solares, mas dezenas ou mesmo centenas de vezes mais fortes. Tal superflare poderia, em teoria, ocorrer também em nosso Sol. Superflares ou supererupções são muito maiores do que os clarões que vemos do Sol. Portanto, eles suspeitam que também produzirá balísticas de massa muito maiores. Mas até recentemente, isso era apenas um palpite. Nosso antigo Sol poderia fazer o mesmo? Os pesquisadores descrevem EK Draconis como uma estrela curiosa do mesmo tamanho do Sol, mas com apenas 100 milhões de anos. Nosso Sol era assim há 4,5 bilhões de anos. Os autores do estudo observaram a estrela por 32 noites no inverno e na primavera do ano passado. Eles escanearam usando o TESS, Transient Exoplanet Survey Satellite, da NASA, e os telescópios japoneses Seimei. Em 5 de abril de 2020, eles tiveram sorte quando o EK Draconis explodiu em uma superexplosão enorme.
Meia hora depois, o CME, ejeção de massa coronal, voou da superfície da estrela. Os pesquisadores só conseguiram descobrir a primeira etapa de sua vida, a fase de explosão do filamento. No entanto, isso foi o suficiente para confirmar que o brilho era um monstro se movendo a uma velocidade máxima de cerca de 1 milhão de milhas por hora. Não é um bom presságio para a vida na Terra. Os resultados são publicados na revista Astronomia Natural, sugerindo que nossa estrela local também é capaz de tal extremismo violento. Então isso nos faz lembrar das profecias. Os livros de Lucas e Apocalipse na Bíblia trazem citações sobre fenômenos que ocorrerão nos astros. Em Lucas, o contexto é o sermão profético de Jesus, e em Apocalipse, o contexto é a quarta praga, fato que ocorrerá após o fechamento da porta da graça. Vejamos os dois textos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com o fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. A luz do sol. Isaías descreve um mundo em que não haverá nada que se interponha para ofuscar a luz da lua ou do sol. 7 vezes. Não se pode afirmar se isso significa um aumento exato de 7 vezes na intensidade de luz visível, ou se 7 vezes significa simplesmente um grande aumento de luz, ou perfeição qualitativa em vez de quantitativa. E acredite se quiser, mas as profecias confirmam estas pesquisas científicas já há muito tempo, e que estejamos preparados. E se quiser aprimorar os seus conhecimentos sobre este assunto, convidamos você a fazer um estudo aprofundado. O link está na descrição. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sino, faça o seu comentário e deixamos links na descrição de outros vídeos relacionados a este tema, aqui em nosso canal. Até a próxima!